Como financiar o seu imóvel pelo Santander agora em 2025. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber do processo do crédito imobiliário Santander, como está funcionando, as regras, requisitos, enfim, tudo aqui. Então segue comigo. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano. Hoje a gente vai falar do financiamento imobiliário pelo Santander. Santander que vem aí, pelo menos aí no último ano, bem complicado para aprovar financiamento, né? A gente tem visto aqui no dia a dia nosso aqui da CSM, quem não sabe, a gente trabalha aqui especificamente com financiamento imobiliário há mais de 12 anos. E nesse tempo todo a gente já trabalha com o Santander. E esse último ano, com certeza, foi o mais difícil de aprovação de financiamento imobiliário por lá, né? Eles realmente fecharam bastante a torneira. A gente fez um vídeo aqui quase um ano atrás falando disso, quando a gente sentiu que realmente estava complicado, né? E isso não ficou muito diferente nos meses que seguiram, tá? Aí vocês vão ver até pelo que eu vou passar para vocês aqui das condições que estão hoje e tudo mais. O processo em si, né? Vou dar uma geral para vocês. O processo em si do financiamento do Santander é muito bom. É rápido, é um processo enxuto, né? Então não tem muita burocracia, documentação é o mínimo necessário mesmo, tá? A análise de crédito é bem bacana, mas no geral ocorre que os bancos em geral, né, eles captam recursos para o financiamento imobiliário da poupança e a gente sente, né, viu, até conversando com o pessoal do próprio banco, entende que o que vem ocorrendo nos últimos meses é justamente isso, né? Com as taxas de juros altas, com a Selic principalmente alta, todo mundo tira o dinheiro da poupança para colocar em outros investimentos. E a poupança é o principal financiador do crédito imobiliário no Brasil, né? Com isso, os bancos têm que subir taxa de juros, dificultar a aprovação, uma série de coisas. Mas aí vamos lá, como que está funcionando hoje aí o Santander? Primeira coisa, o Santander financia hoje até 80% do valor do imóvel, em linha com todos os outros bancos, tá? Não fica atrás de nenhum. 90% no mercado hoje não existe mais. Então a gente tem aí 80% de financiamento, com um prazo máximo de 35 anos, ou seja, 420 meses, sendo que o limitador do prazo máximo é a idade do comprador, tá? Ou do comprador mais velho, se tiver mais de um comprador. Por exemplo, se está comprando um imóvel lá, o pai de 65 anos junto com um filho de 40, vai ser calculado o prazo máximo de acordo com o comprador mais velho. Então, se ele tem 65 anos, prazo máximo vai ser de 15 anos, porque é a conta até que ele complete 80 anos, tá? Então seria esses 15 anos ou 180 meses. Então essa é a conta. Dentro desses 80% de financiamento, o cliente pode financiar também até 5% para pagamento da documentação. E se for o caso, né, ele não vai poder financiar 80% para o vendedor mais 5%, é total 80%. Então se ele financiar isso daí, o banco antecipa esse valor na conta dele depois da assinatura do contrato, tá? Então o banco vai antecipar esses 5% para ele poder pagar lá o ITBI e o registro, que a gente vai falar mais no final aqui, tá bom? Mas então é possível sim incluir a documentação aí no Santander dessa forma. Assim como também funciona no Itaú e no Bradesco, tá? Não pode estourar o teto máximo de financiamento dos 80% atual, 80% atuais, né? Porque não passa disso. Então tem que ver certinho quanto que você vai precisar de financiamento, se vai precisar incluir isso daí, senão você vai ter que provisionar esse valor à parte. A gente fala desses 5%, que é um valor médio máximo, tá? No Brasil, considerando que o ITBI nas cidades, o ITBI é um imposto municipal, varia de 2% a 3%, e mais ou menos 1% a 2% de cartório, tá? Então, total aí de 5%, que é o máximo que os bancos financiam hoje para pagamento de documentação. As taxas de juros do Santander agora em 2025 estão entre 11,99% e 12,99% ao ano, sendo que se a sua taxa sair acima de 12%, tem que ficar esperto para ver se o seu contrato não vai ser desenquadrado do SFH, porque aí ele não estando no SFH, se for o seu primeiro financiamento imobiliário, você não vai ter direito ao desconto de 50% no cartório de imóveis, porque realmente teu financiamento vai estar fora do SFH. Significa que o banco captou recursos de outras fontes para te emprestar, que não foi o SFH, e aí então elimina qualquer possibilidade de desconto, tá bom? Mas se for o único caso, a única alternativa que você tem para conseguir o seu imóvel hoje, ainda vale a pena. No Santander podem entrar até 2 pessoas compondo renda para aprovação do financiamento, sendo que o imóvel pode ser comprado por 2 casais, por exemplo,
utilizando a renda de um de cada casal, tá? Então não é igual outros bancos que fecham ali quando a pessoa é casada, que é obrigatório comprar com o cônjuge. Não, você pode usar a sua renda e de um outro familiar, amigo ou qualquer coisa do tipo para juntar para aprovação do crédito, tá? Então nessa parte é bem flexível. Para aprovação do crédito, o banco vai levar em consideração a sua renda ou a renda das pessoas que estiverem compondo ali, sendo que na tabela SAC, Sistema de Amortização Constante, aquela que tem as parcelas decrescentes, você tem que comprovar 3 vezes o valor da primeira parcela em renda bruta, tá? Então, por exemplo, a primeira prestação deu R$3.000, você tem que comprovar 9.000 de renda total dos dois proponentes que tiverem compondo renda ali. Ou se for um proponente só, tá? Não é obrigatório que sejam dois compondo renda, fica claro isso daí. Se você é casado, vai entrar você, seu esposo, você o seu marido, por exemplo, e vai entrar com a renda só de um, não tem problema, pode entrar com a renda só de um, tranquilo. Se você é solteiro, vai ser só você comprar o imóvel, também não tem problema nenhum, pode ser só a sua renda, tá? Isso é um ponto muito importante que às vezes as pessoas confundem, mas não tem necessidade de ter dois compradores, a não ser que você queira. Então, você vai ter que comprovar na tabela SAC 3 vezes, na tabela Price também você vai ter que comprovar 3 vezes, só que a gente fala muito pouco da tabela Price aqui, principalmente no Santander, porque enquanto a gente está com taxa entre 11,99 e 12,99 na SAC, tá? Não falei um pouquinho antes, mas é porque acaba sendo meio normal fazer só pela SAC no Santander, porque na Price a taxa está beirando os 16% ao ano. Então, assim, nem vale a pena você cogitar, porque a sua parcela inicial vai ficar muito parecida com a parcela inicial da SAC, que geralmente é mais alta do que a Price sob a mesma taxa, né? Por isso que o pessoal optava pela Price. Mas, como na Price o risco do banco é maior, e eu vou te explicar isso por quê. Porque na Price a amortização inicial é muito pequenininha. Então, no começo você basicamente paga juros, você tem o seu saldo lá corrigido pela TR e vai pagar 3, 4 parcelas, você vai ver o seu saldo devedor, ele ainda está maior do que você contratou inicialmente. Então, para o banco, acaba sendo mais risco, porque o cliente não vê a evolução disso daí, né? Está sempre com uma dívida mais alta. Então, ele está com taxas maiores, que acaba definitivamente não compensando. Se já não compensava antes em questão de economia de juros sob a mesma taxa, com essa taxa, então esquece, tá? O negócio é procurar saque mesmo pelo Santander. E aí, então, você foi lá, fez as simulações do financiamento e vai seguir para aprovação do crédito. Lembrando que aqui, se você quiser fazer as simulações do seu financiamento, não só no Santander, mas nos maiores bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco Inter, tem aqui no link na descrição do vídeo o nosso aplicativo da CSM, que é onde você consegue fazer as simulações em 5 minutinhos. Chega aí para você, comparativo entre cada um desses bancos, com material super legal explicando todo o passo a passo do financiamento. Então vale a pena, se você está buscando financiamento imobiliário, dá uma conferida lá e depois a gente passa todo o passo a passo para contratação também. Tudo acompanhando do início ao fim, sem custo nenhum para você, tá? Mas é bem bacana. Mas vamos seguindo aqui com o Santander, então. Nessa parte da aprovação do crédito, fez a simulação, legal, vamos partir para aprovação. Você vai enviar seus dados, o banco vai fazer uma análise de crédito, tá? Hoje eu te falo já com tranquilidade que se você não for correntista do Santander, a sua chance de aprovação é praticamente nula, tá? Infelizmente. Assim como no Itaú também tá assim, como o Bradesco tá bem complicadinho, então isso é geral, tá? Não é exclusividade do Santander. Mas se você acha, né, se você tem pretensão de fazer o seu financiamento pelo Santander, vale a pena você abrir a sua conta antes, atualizar os seus dados de renda na conta, para aí depois então a gente partir para essa parte da aprovação. Mas se você já tem conta, quer fazer sua aprovação pelo Santander, já tem um relacionamento bacana, você vai enviar os seus dados, o banco vai fazer uma análise de crédito e vai te responder ali em no máximo 1 hora se foi aprovado o seu crédito, se foi recusado o seu crédito ou então se o seu crédito vai para análise. Se ele foi aprovado, show de bola, você vai receber a carta de crédito, ela vai ter validade de 60 dias, você tem esses 60 dias para concluir a contratação. Se foi recusado, nesse momento você não vai conseguir revisão, tá? Aí tem que partir para outro banco mesmo. E se for para análise de crédito, o banco vai pedir para você os comprovantes de renda, que aí ele divide, né, como todos os outros, em assalariados, então vai pedir seus 3 últimos olerites e imposto de renda. Autônomos vai pedir 3 últimos extratos bancários e o teu imposto de renda também. E empresários também vai pedir os seus 3 últimos extratos bancários, o imposto de renda da pessoa física e vai pedir também o imposto de renda da pessoa jurídica, que pode ser substituído pelaquela declaração do Simples Nacional, se for o caso da sua empresa, tá? Ou então por uma declaração de faturamento dos 12 últimos meses assinada pelo seu contador. Aí o banco aceita isso daí para fazer o cálculo da sua renda total, beleza?
Aí feita essa análise, que leva mais ou menos, normalmente aqui com a gente, 2 dias úteis, o banco retorna, tendo a renda necessária, vem a aprovação do crédito, aí vai vir a carta de crédito, como no caso de quem aprovou automático, e aí maravilha, com a carta de crédito você tem total segurança para fechar a compra do seu imóvel. Esse é um ponto muito importante que eu sempre falo aqui, para você não fechar compra de imóvel, não dar sinal, não assinar nada sem ter carta de crédito em mãos, tá? O Itaú e o Santander te dão essa segurança. No Bradesco é outro caso, a gente vai ter um vídeo aqui em breve explicando como está o Bradesco hoje, mas para te adiantar, no Bradesco ele tem uma pré-aprovação. Isso é outra história, a gente já tem outros vídeos falando. Saiu então a aprovação, a carta de crédito, a gente vai seguir com a montagem do processo, onde vai ser preenchidos os formulários de comprador, de vendedor, tá? Vai ser preenchido também formulário de FGTS, que você pode utilizar, se for o caso, óbvio, né? Se você não for utilizar, não precisa. E aí você, nos imóveis de até 1,5 milhão, que aí você tem a possibilidade de utilização do FGTS sem problema nenhum. Então aí você consegue fazer a compra utilizando o FGTS como entrada ou como parte da entrada, e ele é pago para o vendedor junto com o valor financiado lá no final do processo, tá? Não cai na sua conta esse valor, nem nada. Ele paga junto para o vendedor com o valor financiado. Feito então, preenchimento dos formulários, a gente vai mandar a documentação, que são a documentação das partes envolvidas, comprador, vendedor ou vendedores, né, e imóvel. Sendo que de comprador é documentação pessoal, certidão de estado civil, documento de identidade. Vendedor pessoa física, mesma coisa, tá? Vendedor pessoa jurídica vai precisar do contrato social, vai precisar também da documentação dos sócios que assinam pela empresa e de procuração, se for o caso, né, se a empresa tiver um procurador. Vai juntar também documentação do imóvel, que é basicamente matrícula atualizada, aquele documento que conta a história do imóvel, sabe? Lá no cartório de imóveis tem um documento que fala lá, esse imóvel é o terreno que da rua tal, que era do fulano de tal, que nesse terreno foi construído o imóvel tal, com tal medida, e ela tem que estar atualizada. Ela pode ter no máximo 30 dias da data da emissão. E também ela tem que estar com a área construída averbada, para mostrar que não é um terreno, tá? Aliás, Santander não financia terreno, só financia imóvel construído. Juntou toda a documentação, fez a montagem do processo, vai subir toda a documentação para o banco, tá? Essa documentação, então, vai passar por uma análise. E aí, nessa fase, já vai ser solicitada a vistoria do banco, a vistoria do engenheiro do banco, onde, então, vai ser agendado. Caso seja uma casa, é muito provável que vá o engenheiro presencialmente. Caso o imóvel seja um apartamento, é mais provável que a vistoria seja remota, tá? Isso é muito bom porque acaba agilizando bastante o processo, mas também, se for vistoria presencial, também não atrasa muito não. Prazo em média, assim, mais ou menos, para sair a vistoria, desde o envio completo da documentação, mais ou menos uns 5 dias úteis, já está com a vistoria feita, em média. Todo esse processo de contratação, para quem faz aqui com a gente na CSM, a gente faz tudo isso, tá? A gente pega a documentação com as partes, monta o processo, coloca, manda para o banco, tal, para garantir que não tenha pendência, porque cada pendência em todos os bancos, em qualquer processo, cada pendência que abrir é 5 dias, uma semana que você perde, porque o processo volta lá para o final da fila. Então a gente já sabe como fazer, fazendo com a gente você não tem custo nenhum, a gente te auxilia em todo o processo, tá? Para você entender, a gente é remunerado aqui direto pelos bancos. Então não entra nenhum centavo a mais no seu financiamento por conta disso, fica com as mesmas condições da agência, tá? Nós somos contratados direto para fazer isso aí, para tirar esse fluxo de dentro da agência, sendo que o financiamento imobiliário é um dos financiamentos mais complexos que tem, né? Então, para não tomar o tempo do gerente, o tempo da agência, tem empresas como a nossa que está acostumada a fazer isso para te ajudar. E contratando com a gente aqui, essa vistoria do engenheiro, né, que tem um custo no Santander de R$ 1.850, você vai ter um desconto que pode chegar até 40% nisso daí, contratando aqui com a gente. Então, vale bastante a pena, além de você não ter dor de cabeça nenhuma, você ainda vai ter um desconto aí na tarifa da avaliação. Aí o engenheiro vai analisar o imóvel, vai tirar foto, vai fazer avaliação de mercado para ver se, primeiro, né, se a estrutura do imóvel está legal, se está tudo em ordem, se a metragem do imóvel com o que está na matrícula, com o que está no IPTU, está batendo, tá? Inclusive, o IPTU, eu esqueci de falar, né? O espelho do IPTU, ou a certidão de valor venal, ou a certidão de dados cadastrais do imóvel também é documento essencial na hora da contratação, tá? Porque aí o banco vai confrontar tudo que tem de informação no IPTU com a matrícula. Aí o engenheiro fez então a visita, viu lá que está tudo ok com o imóvel, viu que o valor de mercado está dentro, tal, vai sair um laudo, e nesse laudo então vai estar atestando que o banco aceita o seu imóvel como garantia, porque o teu imóvel é a garantia do banco, tá? No caso de você não pagar,
o imóvel então pode ser retomado e ir para leilão. Mas isso daí é outra história, não é o caso, aqui a gente está falando de coisa boa. Então, feito isso daí, saindo do laudo, o teu processo continua na análise jurídica, tá? Tudo nesse meio tempo está sendo analisado ali. Mais uns dias vai abrir para confirmação de valores, onde o banco vai te mandar ali todos os dados que vão constar na minuta do contrato para você ver se está batendo, que são os valores financiados, prazos, condições, dados de vendedor, dados do imóvel, seus dados, né, como comprador, tudo certo. Você confirmando, esse contrato, esse processo vai para emissão, que aí mais ou menos 1 ou 2 dias úteis o contrato está emitido. O contrato emitido você vai assinar, vendedores vão assinar. Se for pelo SFH de imóveis de até 1,5 milhão, você não precisa reconhecer firma. Se for acima disso, precisa. E aí você assinou, todo mundo assinou, vai levar na tua agência para o seu gerente assinar. Se foi feito com a gente aqui, você vai receber o seu contrato em casa, você vai assinar. Os vendedores vão assinar, você leva na sua agência, o seu gerente assina, vai dar entrada no cartório. Para dar entrada no cartório, assim como em todos os outros bancos, você tem que pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Que aí, então, você vai emitir no site da prefeitura da sua cidade ou direto presencialmente, tá? Mas a gente aqui também te dá todo o suporte na hora de fazer isso daí. Feito isso, você vai, então, dar entrada com o processo montadinho no cartório de imóveis. O cartório vai demorar ali, em média, no Brasil, aí, uns 15 dias para analisar e finalizar o processo. Tem cartório que demora mais, tem cartório que é mais rapidinho, mas na média é só aí uns 15 dias. Feito isso daí, registrou, você pagou o cartório lá e registrou, você, então, o cartório vai te devolver o contrato registrado com a matrícula atualizada, já constando na matrícula que você comprou aquele imóvel e você deu aquele imóvel em alienação ao Banco Santander, no caso, né? Você vai, então, enviar digitalizado no sistema do banco, tá? Essa matrícula, ou, na verdade, você vai levar na sua agência, se você fez por conta, ou se fez com a gente, você manda digitalizado para a gente, e aí a gente vai mandar para o banco, vai colocar no sistema. O banco leva, em média, até 5 dias úteis para pagar o vendedor. E o vendedor vai receber esse valor corrigido pela poupança desde a data da emissão, tá? Essa questão da correção não entra no que você vai pagar, a correção que o banco paga, entendeu? E isso daí acontece em todos os bancos, é bem normal, tá bom? Não é que é normal, é que é obrigatório o banco pagar a correção para o vendedor desde a data da emissão até a data do pagamento. Se você utilizou o FGTS, junto então com o valor financiado, o banco também vai liberar o seu FGTS para o vendedor na mesma data. Feito isso, terminou, pagou, o imóvel é seu, começa a pagar suas prestações 30 dias a partir da data da emissão do contrato. Não é 30 dias da data que o vendedor recebeu. Então, se o contrato emitiu dia 20 de fevereiro, sua primeira prestação vem para o dia 20 de março e assim todo dia 20. Se depois da emissão, depois do pagamento da primeira parcela, você quiser mudar a data do vencimento, você pode entrar em contato com o Santander e pedir para alterar essa data para até 15 dias para frente, tá? Lógico que vai ter um recálculo de acordo com os juros desses 15 dias no valor das parcelas, é pouca coisa, mas é possível, tá? Porque às vezes não fica legal a data de emissão e para você não mandar o processo segurar, perder tempo ou até correr o risco do teu processo voltar lá para trás ou perder data de validade, manda emitir naquela data. Depois do pagamento da primeira parcela, você pede para alterar, para ficar no melhor dia para você. Mas aí a gente sabe que as taxas de juros hoje estão bem altas, né? Você vê o Santander está de 11,99 a 12,99, sendo que a média histórica aí é na faixa de uns 9,5%, 10%, né? Quando está assim, bem na média mesmo, porque já tivemos taxa bem mais baixa que isso. Então, a gente tem aqui um negócio super legal para você que já contratou o seu financiamento, já tem o seu financiamento contratado, ou mesmo está encaminhado, né, e não vai conseguir seguir com a gente porque já começou por outro canal. A gente tem aqui o aplicativo Crédito Sem Mistério, que faz o monitoramento das taxas do seu contrato. Toda vez que tiver possibilidade de reduzir a taxa de juros, a gente te avisa, te passa um kit com todo o passo a passo, com toda a documentação para você abrir o processo no banco, pedir a redução das taxas do seu financiamento, tá? A gente já tem casos aqui que a gente conseguiu reduzir de 11% para 6,99%. Tem casos que a gente conseguiu de 11,5% para 7%, para 7,5% ao ano. Então, assim, tem muito espaço futuramente para conseguir reduzir isso aí. O financiamento imobiliário é um financiamento de longo prazo, né? Um compromisso de longo prazo, de anos. E nesse tempo, você tem tempo suficiente para reduzir os juros. Só que você tem que saber como fazer, tá? E eu tenho certeza que você não vai ficar depois, daqui 2, 3 anos, você não vai estar olhando lá para ver se baixou, porque, enfim, você tem, aquilo ali acaba entrando no teu orçamento
e você esquece, né? Então, esse aplicativo vai te ajudar a fazer isso aí. A gente tem assinatura anual e vitalícia. Depois você entra no link aqui na descrição para conhecer, que vale muito a pena. Além disso, tem também calculadora de amortização e suporte aqui da nossa equipe, porque você precisar tirar de dúvidas aí referente ao seu financiamento. Se você curtiu o vídeo, deixa o like pra gente aqui, se inscreve no canal, que toda semana a gente tem 2 vídeos com muita melhor qualidade de tudo que você precisa saber de financiamento imobiliário. Se tem alguma dúvida pontual aqui ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários pra gente, que eu faço questão de responder um por um, às vezes pode demorar um pouquinho, mas a gente responde todos, tá? Nosso contato aqui, se você quer dar entrada no seu financiamento, você chama aqui no WhatsApp 13 99709 1012 ou pelo nosso site www.csmassessoria.com.br. E aí a gente vai te passar, né? Primeiro você vai fazer as simulações pelo nosso aplicativo, ou chama a nossa equipe aqui que a gente vai te dar todas as explicações, passar o passo a passo para você te acompanhar nessa jornada aqui do início até o final. Tá legal? A gente está aqui para ajudar, para mostrar para você o melhor caminho e tudo isso sem custo nenhum, atendendo em todo o Brasil. Então conte com a gente porque precisar. E para você que ficou comigo aqui até o final mais uma vez, muito obrigado e até o próximo.